Olá, boa noite, tudo bem? Vamos aqui para a nossa primeira live da semana. Vamos ver quem está online, quem vai aparecer aqui para acompanhar ao vivo. E a proposta é toda segunda e quarta, lives de 20 minutos, ok? Então já estou avisando aqui para vocês que as lives a partir de agora não passarão de 20 minutos. Estou chegando em São Paulo, cheguei em Curitiba hoje, depois de um evento muito legal. Foi de verdade um curso assim que vai ficar marcado na memória, acredito que de quem estava fazendo, mas também vai ficar na minha e do Dr. Pacheco. O curso sobre relações, eu já considero que é um divisor de águas na minha vida como professor, e a gente pretende levar não só essa proposta, mas como outras propostas parecidas de cursos presenciais para vários lugares do Brasil, né? Eu falei hoje nos stories sobre Goiás. Vocês sabem que no mês que vem eu vou estar no Rio dando um curso sobre assunto que ninguém no Brasil fez. Isso não existe no Brasil. Não há outra oportunidade até agora, não houve outra oportunidade até agora de você se aprofundar nos temas da vida humana, como eu vou tentar fazer nesse curso do Rio de Janeiro, tá? A partir da filosofia espanhola que eu estudo. Então, assim, é muita coisa acontecendo. Foi muito bom o fim de semana, de verdade, foi muito bom mesmo. Isso só, enfim, nos motiva para mais, né? Então a gente vai para mais cidades, se Deus quiser. Queremos ir para o Nordeste, sim, Poliana. Claro que a gente quer ir para o Nordeste. Temos que ter esses contatos, né, em cada uma das regiões e cada uma, perdão, das cidades que nos ajudem na organização, tá? Tem que ter uma referência, uma pessoa aí, seja em Maceió, seja em Recife, seja em João Pessoa, alguém que possa servir de ponte aí para nós, para o Instituto da Vida Humana, que agora é um instituto, né? O Instituto da Vida Humana possa realizar cursos aí, tá? Quem quiser, olha, a Mari está aqui falando, que é a minha sócia, ela responde também pelo Instituto da Vida Humana. Mariana Oliveira está aí, olha. Pode falar com ela que ela vai passando todas as informações necessárias para promover um curso na sua cidade, tá bom? Vamos lá então, já que são só 20 minutos, vamos para o tema de hoje. Eu toquei brevemente. A Nara está aqui presente. Tudo bom, Nara? Olha lá, ela estava no encontro também. Obrigado. Hein? Eu toquei levemente nesse ponto, já no finalzinho do encontro de ontem, lá em São Paulo. E eu quero então aproveitar para falar sobre isso para todos vocês aqui, para todo mundo que acompanha. Que é sobre as condições das relações. As relações humanas não são incondicionais. Tá? Eu quero falar sobre isso um pouquinho. Então presta atenção. Seja você amigo, seja você namorado, seja você casado, tá? Todas essas relações, todos esses tipos de relações humanas, eles são condicionais. Existem condições para que a relação se sustente, se justifique. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Por que eu estou falando de justifique? Porque o ser humano, o homem, ele precisa, melhor dizendo, ele precisa justificar cada um dos seus atos, tá? Todo ato humano, se ele não é simplesmente um automatismo, ele exige justificativa do agente. Presta atenção. Todo ato humano, se não é um mero mecanismo, um automatismo, como por exemplo, tô com fome, vou lá e pego uma coisa para comer. Tô com sede, bebo água. Isso são automatismos que a gente faz todos os dias, todas as horas, certo? Fechar a porta do carro quando você desce. Então, tirando esses que são automáticos, mecânicos, todos os atos humanos requerem do sujeito justificativa. Ou seja, o homem é aquele animal que precisa dizer para si mesmo, precisa justificar para si mesmo por que é que ele está fazendo aquilo. Então, por que é que eu estou aqui gastando 20 minutos da minha vida assistindo esse professor falar? Tá? Por que é que eu gasto 1 hora da minha vida diariamente estudando tal coisa? Por que é que eu gasto anos da minha vida indo para tal curso, indo para tal faculdade? Por que é que eu estou há 6 meses com tal pessoa? Por que é que eu estou casado há 20 anos? Todos os atos humanos, esses que comprometem o sujeito, eles requerem justificativa. Senão, o que é? Corre o risco de você fazer as coisas e não saber muito bem depois por que é que faz. Essa é uma das coisas mais
tristemente incríveis que a gente acompanha, que a gente percebe num trabalho como esse que eu realizo, nos atendimentos que eu faço, nos cursos que eu dou. As pessoas são capazes hoje de empreender atos, de fazer coisas sem saber por que estão fazendo. Olha, por que eu estou mesmo fazendo esse curso? Mas por que mesmo que eu comprei esse livro aqui? Puta que pariu, onde é que eu estava com a cabeça quando eu entrei na livraria e comprei isso aqui? Por que mesmo que eu estou gastando tempo, gastando energia com essa coisa? Basta você pegar um adulto, nós estamos falando de adolescente, né? Meu trabalho, aliás, não é para adolescentes e crianças, é para adultos. Basta você chamar um adulto para conversar e começa a perguntar como é que ele gasta a vida dele, como é que ele gasta os dias dele. E aí pergunta, mas por que você faz isso? E isso? E aquilo? E 90% das vezes as pessoas não sabem dar justificativas satisfatórias para o que elas mesmas fazem, no que elas mesmas gastam a vida. Porque olha, você destinar tempo para uma coisa, você se comprometer com uma coisa, é você gastar vida com aquilo. Você está entendendo isso? Você gasta vida. Gastar tempo é gastar vida. Porque tempo é vida. Isso é a coisa mais básica, né? Tempo é vida. Enquanto tem tempo, tem vida. Acabou o tempo, acabou a vida. Então, o ser humano, pela sua instância moral, pelo seu tribunal interior, pela exigência que o ser humano tem de legitimar o que faz, de responder pelo que faz, nenhum ato dele, nenhum compromisso dele dispensa autojustificativa. Apenas os atos mecânicos, como eu já falei, os automatismos. Esses, obviamente, dispensam. Você não precisa ficar justificando para você por que você está comendo, certo? Porque senão, se você não comer, você morre. Você tem que se nutrir. Agora, até mesmo na alimentação, pode, por exemplo, acontecer de você ter que justificar para si mesmo. Agora, para matar a tua fome, bastaria tal coisa. Mas por que você gosta de gastar dinheiro comendo aquilo, precisamente? Aquela comida cara, aquele prato francês. Por que você gosta? Aí já não é um automatismo, certo? Então, quando o ser humano acresce de consciência e qualidade um ato, pronto, ele não é um automatismo. Certo? Ele não é simplesmente um automatismo, não é mecânico. Então o ser humano tem que justificar para si mesmo, primeiramente para si mesmo. Por que ele faz aquilo? É isso que a gente chama de psicologia da motivação. Não é motivação no sentido do coaching, não, né? Tem que estar motivado, vamos motivar a galera, né? Vamos ter ânimo. Não é motivação no sentido de ânimo, não. É motivação de motivo. Por que é que eu faço tal coisa? Por que é que eu gasto tempo nisso? Por que é que eu gasto tempo naquilo? É isso que interessa. É isso que importa. Um homem, presta atenção, um homem ou mulher, adultos, são capazes de justificar os seus atos. De responder por que é que eu estou fazendo aquilo. Entender o motivo. Exatamente, Fernanda. Tá? Então, nas relações humanas, que é esse o viés que eu estou pegando hoje, né? Agora que vim de São Paulo, de um encontro inteiro sobre relações, a coisa vale também, vale exatamente, porque você se relacionar com alguém, você escolher estar com alguém, seja porque você escolheu um amigo, seja porque você escolheu o seu amante, aquele que é digno do amor, por isso amante, você precisa saber dizer para você por que é que você está ali, por que é que você está naquela relação, por exemplo. E eu estava dizendo que as relações humanas não são incondicionais. Aliás, a única relação humana incondicional é a relação de paternidade e maternidade, a relação de pai e filho. Já não importa o que o filho faça para um pai ou faça para uma mãe, aquela relação continua existindo. Aquela relação, ela está justificada. Aquela relação, ela é plena de todo direito. Relação pai-filho, mãe-filho. Não importa se os meus filhos me maltratarem, não importa se eles derem as costas para mim, a relação pai-filho é indestrutível. Ela é incondicional. Eu não dependo de um tipo de resposta dos meus filhos para então ser pai deles. Estão me entendendo? Isso não existe, né? Agora, eu e a minha namorada, eu e os meus amigos, eu e os meus colegas, etc., eu e a minha sócia, nós estamos falando aqui de relações eleitas, escolhidas, e que, portanto, se sustentam se respeitadas determinadas condições. É óbvio, não vou chorar, é óbvio que
nós não podemos dizer que a relação entre um homem e uma mulher é incondicional, porque a depender da maneira que o homem tratar uma mulher, que pode até tratar com violência física, imagina só se a relação entre eles fosse incondicional. Quer dizer que ela teria que suportar aquilo sempre e não poder fazer nada, porque afinal nossa relação é incondicional. Mas não existe isso. Todos os atos humanos, inclusive esses de adesão a uma relação, de decisão por alguém, necessitam justificativa. E quando se fala de relações humanas, existem lá umas condições para fazer essa justificativa de por que eu estou com aquela pessoa. Eu atendo uma série de mulheres, vocês sabem disso, né? Eu vou dizer aí, de cada 10 pessoas que eu atendo, 9 são mulheres. E muitas delas passam por relações, por exemplo, estão em relações que não se justificam. Quer dizer que a mulher também tem uma capacidade impressionante de gastar a vida dela num trem que não vai dar nada, num sujeito que não está lá para ela. A mulher tem essa capacidade. Ela confunde com sacrifício, ela confunde com isso, confunde com aquilo. Ela tenta encontrar ali uma maneira de, iludindo a si mesma, continuar ali com aquele traste, certo? Mulheres têm mais capacidade de fazer isso do que homens. Homens são mais egoístas por natureza. Vamos colocar assim, tá? Generalizando. Então, as mulheres que estão me ouvindo aí, que é o grande parte do meu público, vocês têm que saber justificar para você mesmas por que é que vocês estão com aquele sujeito. Isso não quer dizer exigir perfeição do sujeito. Isso não quer dizer exigir dele características que são próprias, por exemplo, da feminilidade. Mas existem lá algumas condições que, senão, pera lá. Hein? Que vantagem Maria leva? Vamos conversar, né? Tem coisas que não podem ser simplesmente ignoradas. Ah, ele me maltrata, certo? Ah, ele simplesmente não se importa com nada do que eu faço. Ele simplesmente não dá a mínima atenção para nada do que eu faço, para nada que me importa. Ele não se importa com nada que importa para mim. Isso eu acho, por exemplo, uma coisa séria. Quando, num casal, uma das partes não se importa com nada que é importante para o outro. Veja, eu não sou obrigado a gostar das coisas que a Anica gosta, a minha namorada. Eu não sou obrigado nem a me interessar por todas as coisas que ela se interessa. Eu sou uma pessoa, ela é outra. Mas existem coisas que são importantes para ela que são merecedoras da minha atenção. Porque se são importantes para ela, fazem parte dela. E se eu estou interessado nela, consequentemente estou interessado nas coisas que fazem parte da vida dela. Ó raios. Estão entendendo? Então, cuidado, mulheres. Essa conversa é bem direcionada para vocês também, né? Porque é mais a mulher que é capaz de, às vezes, na ânsia de amar, na ânsia de estar com alguém, acabar deixando certas coisas acontecerem. Temos que saber equilibrar o ninguém me deve nada, ok? Temos que saber equilibrar isso daqui. Numa relação, o outro me deve algumas coisas, sim. Ele me deve algumas coisas. Ele não deve nada para que eu realize a minha vida. Minha vida não é dependente da dele. Claro que não. E eu jamais posso justificar, por exemplo, a falta de ação, a falta de realização vocacional que seja, por causa do outro. O outro não pode servir de muleta para mim, não. Agora, algumas coisas ele me deve. Porque se ele está na relação comigo, ele me deve lá algumas condições básicas. De respeito, um mínimo interesse pela minha vida, meu Deus do céu, um mínimo interesse pelo que eu faço, né? Um olhar minimamente sensível para aquilo que me dói, aquilo que são os meus dramas, aquilo que, sabe, que me faz mal. Isso, pelo menos isso aí são condições básicas de uma relação, tá? Numa relação pode ter briga, numa relação pode cada um ter um tipo de, né, enfim, de entendimento sobre a própria carreira, sobre a vida, pode até discutir sobre criação de filhos. Até isso dá pra juntar. Até discordância nessas horas, com bastante diálogo, dá pra resolver. O que não dá é aquelas condições básicas de duas pessoas estarem no mesmo ambiente ou dividindo a cama. Então, relações humanas, meus amigos, 2 a 2, amigos, amantes, não são incondicionais, não. Não são. Todos os atos humanos, volto a dizer, requerem autojustificação. Se você não consegue dizer para si mesmo por que é que você faz uma coisa, você não tem domínio sobre essa coisa. Você age em relação a essa coisa como uma criança ou um adolescente. Entendeu? Você precisa conseguir dizer para si mesmo, olha,
eu trabalho nisso daqui por isso, por isso, por isso. E as respostas têm que ser sinceras, têm que ser francas, não pode mentir para si mesmo. Também não adianta nada querer encontrar a resposta mais fácil que tiver ao alcance, a mais imediata. Não é disso que se trata. É mesmo procurar a verdadeira motivação do ato. Qual a verdadeira motivação de eu estar nessa relação? De eu estar aceitando, por exemplo, ser tratada dessa forma. E olha, não estou falando aqui daquelas que queriam que o homem ficasse mimando elas. Ficasse levando para jantar toda semana, fazendo carinho, sendo queridinho. Não, essas aí são as iludidas, tá? Elas são as princesinhas. Não estou falando disso. Estou falando das coisas, sim, que todo homem deve dar para sua mulher, toda mulher deve dar para o seu homem. Requisitos básicos de uma relação. É disso que eu estou falando. Então, por que mesmo você está nessa relação que você está hoje? Você que anda aí falando mal da relação, ou falando mal do namorado, falando mal do marido. Então, ao invés de falar mal, por que você não faz a análise motivacional disso daí? Por que você não vai a fundo na motivação que te faz estar ali? E por que você não confessa para si mesmo que, mesmo sendo uma bosta, você quer estar lá? E que no fundo, você, na verdade, está acostumada com a bosta. Ou acostumada com a existência infernal, inferior. Por que você não diz isso para você mesmo, ao invés de ficar reclamando do outro, falando mal dele? É mais digno da sua parte reconhecer. Ele não vale nada, mas eu gosto. É aquela música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Né? Daí isso revela mais sobre quem? Sobre você que está falando isso. É sobre você que isso revela. Tá entendendo? Então, basicamente a conversa hoje era o seguinte, olha. Todos os atos humanos que não sejam mecânicos e automáticos exigem de nós justificativa. Eu tenho que saber dizer o motivo de estar fazendo aquilo. Senão eu não tenho domínio sobre aquilo, é aquilo que me domina. Segundo, as relações humanas não são incondicionais. E como todos os outros atos humanos que requerem moral, que requerem o meu ser, eu preciso saber justificar a minha relação. Amar, meus amigos, amar por muito tempo uma pessoa é você justificar todos os dias aquele teu sim, aquela tua adesão. É justificar. E outra, ninguém está condenado a ninguém, não. Vamos parar com isso. Ninguém está condenado a nada, meu Deus do céu. Aliás, eu nem posso acreditar num Deus que condena a gente a estar com uma pessoa que a gente não está bem, que a gente não se sente bem, que a gente não ama, que a gente não é feliz, ou que não nos respeita, ou que não nos ama, ou que descumpre condições básicas da relação. Eu não posso acreditar num Deus que quer isso porque tem que ficar junto. O que é isso? Eu não posso acreditar numa coisa dessa. Eu tô totalmente errado nas minhas crenças. Pode ser também. Né? Pode ser que eu esteja também completamente errado e você esteja aqui recebendo uma péssima instrução. Mas olha, eu ainda estou convicto de que as relações humanas não são incondicionais. E que se certas coisas não estão sendo observadas por uma das partes ou pelas duas, então é mais digno parar com aquilo. Se aquilo não se sustenta, se não há uma justificativa real, verdadeira para sustentar aquilo, então é melhor acabar com a farsa. Não é assim? Não é assim, pessoal? É melhor acabar com a farsa. Antes a verdade do que a farsa. Então, levem isso para a vida de vocês, tá? Cuidado com as falsas justificativas, aquelas que parecem muito bonitinhas. Sabe as respostas bonitinhas para aquilo que fazemos? Cuidado com elas. Cavem sempre um pouco mais. Cave sempre um pouquinho mais fundo para encontrar a verdadeira resposta. Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu gasto tempo com aquilo? Por que é que eu estou suportando aquele fulano? Por que é que eu quero a amizade da Beltrano? Etc, etc, etc. Tá? Chegamos aí, ó. Estamos chegando aos 20 minutinhos. Quarta-feira, live de novo. 20 minutos, tá? Toda segunda, toda quarta. Eu não vou falar mais do que 20 minutos. Termino aqui só dizendo, as inscrições para a imersão no Rio de Janeiro estão abertas. Vocês não sejam bestas. Hoje mesmo tem um story aqui no meu Instagram com o link para fazer a inscrição para a imersão no Rio. Não sejam bestas de perder isso daí no mês que vem, tá? E terá mais novidades mais para frente. Obrigado mais uma vez aí pela participação, pela companhia. Tinha bastante gente aí com a gente no final. E boa semana para todo mundo, né? Tchau, tchau.